Olá, aqui é o programa Opinião, 5 minutos de reflexão bíblica com o bispo Paulo César Lima. Eu começo lendo um texto da Bíblia Sagrada que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 17. Você deve lembrar desse texto, é sobre a transfiguração. Diz assim a palavra: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui tabernáculos, ou 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ou a ele ouvi, em outras traduções. Pois bem, nós queremos falar um pouco sobre a questão do sagrado, segredo, sagrado, profano. Na verdade, o que nos ensina o Novo Testamento a partir da pessoa de Jesus, que é o nosso parâmetro, que é o nosso modelo, que é o nosso paradigma, é que você pode fazer a passagem do sagrado para o profano e do profano para o sagrado sem se contaminar. Aliás, ele nos ensinou isso através da sua própria vida, através da sua existencialidade, através da prática da sua vida em relação às pessoas. Ele fazia esse movimento o tempo todo. Ora, ele estava com uma mulher pecadora, ora, ele estava no lugar de santidade na casa de um fariseu. Ora, ele estava sendo abordado ou abordava uma mulher samaritana. Esses movimentos de Jesus em lugares absolutamente profanos, inclusive este lugar onde aconteceu a transfiguração, existia o que a gente chamava na época, hoje a gente chama hoje de geografia maldita. Por que geografia maldita? Porque o lugar era um lugar de maldição, onde os levitas proclamavam ou preconizavam as maldições sobre o povo desobediente que haveria de transgredir a palavra de Deus. Tá? Um aviso aos transgressores. Então, esse lugar ficou como um lugar de maldição. E dentro dessa geografia maldita que Jesus mostrou a sua profunda essência. O seu rosto ficou parecendo como um sol, brilhava como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz do dia. Isso significa que mesmo no lugar profano, você pode trazer o sagrado para perto. Agora, uma das coisas na existencialidade de Jesus que traz para nós uma situação de profunda reflexão é que ele parece ser o único que conseguia fazer a passagem entre o sagrado e o profano e o sagrado. Além disso, e além do mais, afora isso, Jesus fazia uma coisa que nenhum santo conseguiu fazer até hoje. É fazer a passagem do sagrado para o comum e o comum para o sagrado. Ou seja, Jesus era o único que tornava o comum sagrado e o sagrado comum. Nos lugares, nos ambientes mais sagrados, Jesus os tornou comuns. E nos ambientes mais comuns, Jesus os tornou sagrado. Geralmente, os santarrões, as pessoas que se sentem santos, eles não conseguem fazer a passagem do sagrado para o comum. Eles são comuns e quando se tornam sagrados, eles não conseguem fazer a passagem de volta. Jesus foi o único que provou que é possível fazer essa passagem de volta, embora ela seja extremamente difícil para que você a faça, mas ela é importante, porque se você não conseguir fazer essa passagem, você vai ficar ausente de muitas coisas, você vai levantar uma barreira, uma muralha nas suas relações interpessoais, nas suas interações sociais. Você não vai conseguir fazer isso. Por isso que os fariseus se tornaram um grupo seleto. Na verdade, o texto que está aí, que acabei de ler no capítulo 17, é quando um homem faz uma proposta mais indecente. Este homem é Pedro. Pedro é muito ousado, muito intrépido, impelido pelas suas próprias emoções. Pedro é uma pessoa que é meio que desequilibrada nas suas emoções. E ele vai fundo e faz uma proposta. A proposta dele foi tão indecente que enquanto ele falava,
Deus interveio na situação e mudou tudo, tá? Porque ele estava fazendo uma proposta para que o sagrado se tornasse seletivo. Jesus nunca e jamais quis transformar o sagrado em algo seletivo. Nós vamos continuar esta explicação, vamos continuar essa explanação para você no próximo bloco. Que Deus abençoe você rica e abundantemente.